Lucas 14, a partir do 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Beleza. Primeira coisa é que eu tentei olhar para esse texto aqui, fui pegar o grego. Eu falei assim, cara, aborrecer, na versão, uma Bíblia católica da minha mãe, católica, aí fui lá pegar, estava odiar. Falei, cara, não pode ser, né? Não pode ser nem de repente aborrecer. Aí fui lá pegar o texto grego, é aborrecer, odiar, é isso mesmo. Então, eu tentei ver se dava uma amenizada no texto, não consegui amenizar o texto. O texto diz isso mesmo. A Bíblia diz também que eu preciso cuidar, eu conformo da minha mãe. 1 Timóteo diz, né, se alguém tem viúva, né, se realmente verdadeiramente viúva, que o filho cuide. Se o filho não tem filho, se é solteira, com mais, né, se é viúva com mais de tantos anos, não tem filho solteiro, não tem filhos que cuidem, aí a igreja cuida. Lembra disso? Então, está dizendo lá, filho, cuide da sua mãe, mas ao mesmo tempo esse texto está dizendo, filho, aborreça sua mãe. Então eu vou tentar tirar um equilíbrio disso aí, dizendo o seguinte: o princípio geral, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Esse é o princípio geral, o princípio lá do decálogo, né? Esse é o princípio anterior. Mas se, ao me converter, ao entregar minha vida a Jesus Cristo, isso discordar da minha mãe, eu posso aborrecer a minha mãe. Falar, mãe, cara, não tem jeito, eu sou cristão, eu nasci de novo, eu não vou mais seguir o que a senhora segue. Então, eu estou autorizado, vamos dizer, a aborrecer meu pai e minha mãe em nome disso. Quando Abraão recebe o chamado dele de sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, ou da tua parentela, da casa do teu pai, ele recebe um chamado de sair da casa dele, sair da terra dele. Então, o chamado de Abraão foi o chamado ao discipulado. O que seria esse chamado ao discipulado? O chamado ao discipulado é um chamado a você mesmo tendo recebido coisas boas e coisas ruins dos seus pais, avaliar tudo que você recebeu e aquilo que você recebeu que não foi bom, você aborrecer. Aquilo que é bom, você repetir ou melhorar mediante as Escrituras. Mas não dá para você servir a dois senhores. Então, exige de nós, né, quando somos discípulos de Jesus, um certo desprendimento. E aí eu vou pensar, o desprendimento, primeiro, o desprendimento da nossa cultura, né, a cultura carioca, jeitinho de ser, malandro, né, que resolve as coisas, né, né, tem que largar esse bagulho, largar essa cultura. Eu sou carioca, mas não sou malandro, né? Mas tem o jeito que tem na minha linguagem. Linguagem eu acho que não tem problema, por isso eu sigo a linguagem. Tem que deixar aborrecer meu pai e minha mãe. Meu pai batia na minha mãe. Não preciso bater na minha esposa. Meu pai não saía com a minha mãe. Eu posso sair com a minha esposa. Na verdade eu saio com a minha esposa. Na verdade, pelo menos uma vez por semana eu saio com a minha esposa. Desde que eu casei com ela. Eu já tenho 15 anos. Deve ter nesses 15 anos algumas semanas, poucas semanas que eu não saí com a minha esposa. Eu tomei isso como método. Eu preciso sair com a minha esposa. Não falo deixando a minha esposa em casa. Preciso sair com ela. Comer churrasquinho, comer qualquer coisa, eu preciso sair com ela. Preciso continuar namorando com ela. Mas eu tive que aborrecer meu pai, aborrecer minha mãe, né? Aborrecer essa cultura que eu recebi. Eu
preciso aborrecer a cultura que eu recebi da igreja, né? E aí se envolve uma cultura batista, uma cultura presbiteriana, uma cultura que você recebeu. A tradição. O que da tradição é boa? O amor às escrituras, o amor às missões. Isso eu recebi da cultura batista, né? O amor às missões, o amor... E até recebi do meu pastor, que eu era da época, o amor ao estudo, a ler muito. Ganhei isso dele. Mas o que não foi bom? O que não é bom da cultura batista? O que não é bom da cultura, dessa tradição, né? Essa formalidade, essa coisa mais quadrada? E agora está na moda, não ser quadrado, na verdade é não ter forma nenhuma. E é ruim também. Então, qual é a cultura que deveríamos ter? Cultura bíblica, cultura de um discípulo. O teu chamado é ser um discípulo. O teu chamado não é para pregar para todo mundo. O teu chamado é ser um discípulo. Depois que você for um discípulo, você pode fazer discípulo. Mas enquanto você não for um discípulo, puxa o freio de mão. Desacelera. Senão tu vai quebrar a cara, tua família vai quebrar, tua vida vai quebrar e não vai adiantar nada. Né? Não vai valer a pena se você mesmo não estiver bem no final da carreira. Você tem que completar a carreira, guardar a fé, ficar firme, muito firme para a glória de Deus. Legal. Deus te abençoe. Deus te embora.